Ó, depois de ser eliminado na Sul-Americana, o Vasco agora volta a focar no Brasileirão, né? O time está muito perto da zona de rebaixamento. Vai pegar o Internacional no domingo, às 6h30 da noite. O Juliano Lima traz as informações pra gente. Juliano, seja bem-vindo. Tudo bem, Mário? Um abraço para você, para todo mundo ligado no Globo Esporte. Hoje à tarde, o Pedrinho, presidente do clube, vai conceder entrevista coletiva para falar da situação do time na temporada e o planejamento para o ano de 2025. São 4 jogos seguidos sem vencer, 8 gols sofridos nessas 4 partidas. E o próximo jogo, como você disse, é contra o Internacional em Porto Alegre, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. E para esse jogo, o Felipe Coutinho não deve jogar, ele que trata uma lesão na panturrilha esquerda deve ficar de fora. Na defesa tem mudança, o Lucas Freitas deve voltar à equipe, recuperado de uma gripe. O João Vitor está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí o Fernando Diniz pode escalar ou o Hugo Moura novamente, como foi no último jogo pela Copa Sul-Americana, improvisado, ou colocar o Maurício Lemos ali na defesa. O Lucas Piton, lateral esquerdo, que estava suspenso pela Copa Sul-Americana, deve voltar à equipe titular. Eu volto com você. Valeu, obrigada, Juliano. Pedrosa, tem uma confusão, né? O influencer Crave, o Crave, né? Acusou membros da diretoria do Vasco de agredir ele, né, em São Januário. Entre eles, o Marcelo Macedo, que é o Tangerina. O digital influencer chegou a fazer tweets ofensivos contra jogadores e a diretoria do Vasco incitando a violência. O Marcelo Macedo, que é um dos cabeças da Sempre Vasco, divulgou um vídeo que está aí na tela agora, se defendendo da acusação. Mas as imagens mostram que o Crave acabou sendo chutado por um homem não identificado e a confusão foi generalizada. O caso já está registrado na polícia para ser investigado e o próprio Crave falou um vídeo, eu até assisti ao vídeo dele ontem nas redes sociais, já até pedindo desculpa, falando que ele não tem que... Porque ele realmente, né, fez posts bem pesados no Twitter, né? Mas contando essa história toda aí, Pedrosa. O Tangerina, ele trabalha na comunicação do Vasco, quando a gente diz ali que ele é da Sempre Vasco, é porque ele tá com o Pedrinho desde a primeira eleição lá da Sempre Vasco, hoje ele faz parte da gestão. Então, primeiramente, o Crave tá muito errado em incitar a violência do jeito que ele incitou. Ele fala que é para a torcida juntar os jogadores no aeroporto, ele fala sobre o endereço do Pedrinho, ele é um torcedor, ele é um garoto, inclusive, que obviamente falhou, errou e é muito grave. Só que o Vasco como clube tem que tratar esses casos na justiça. O Vasco como clube, se ele entende que o garoto falhou, ele tem que fazer o seguinte, pega o nome, investiga, processa, para que ele possa responder criminalmente pelo que aconteceu. E responde mesmo, tá? É claro que responde. Incitar a violência, ainda mais com o alcance que ele tem, é crime. O que eu tô falando aqui é o seguinte, gente, o Crave tá errado, tá? Mas é um completo absurdo. Mesmo ele sendo torcedor, e naquele momento ali ele estava até representando o canal do Mário Coelho, como um jornalista, ele ser de alguma forma acuado e questionado por membros da diretoria dentro de São Januário, a casa do Vasco, e ser chutado, tomar tapa no peito. Segundo ele, ser ameaçado. Isso é um absurdo, gente. Isso é um negócio, assim, inescrupuloso. É um negócio sem tamanho, sem dimensão e que jamais, num clube como o Vasco, que sempre tratou bem seu torcedor, que sempre teve seu torcedor ao lado, ter casos como esse. Se a gente for lembrar, Fernanda, não é o primeiro. O Betinho, o segurança, foi demitido do Vasco da Gama porque bateu em um torcedor. Então, assim, quando eu falei aqui sobre gestão autoritária, é sobre esse tipo de coisa que a gente fala. O Crave está muito errado. O Crave tem que responder com um processo e o Vasco da Gama deveria agir na lei e não da forma que agiu, acuando um torcedor, encurralando ele em alguns momentos. Estava na frente da polícia, se defende e tudo mais. O garoto tomou um chute. No momento e no joelho operado, no né? Joelho, não, assim, independentemente de ser qualquer coisa, é pior, né? O garoto tomou um chute. Então, assim, pra mim, a postura do Crave é errada, mas a do Vasco, da forma que o Vasco lidou com isso, que aquelas integrantes da diretoria lidaram com isso, é pior ainda. Lamento muito. É muito feio ver o Vasco relacionado a tudo isso. Vamos lá, e como é que tá a preparação do Vasco para encarar o Internacional, Pedrosa? Preocupante. Ih, gente, agora, Pedro... Ô, Vene, acho melhor eu trazer um leque pra ele, mas no caso pra ele se abanar mesmo. Não é melhor a gente mandar fazer um leque do Vasco? Alguma coisa assim, eu não sei. Aquela bandeira que botou ali, quem pagou foi Casimiro, não foi? Não sei. Eu acho que sim. Fala aí, Pedrosa. Olha, Fernanda, ontem a gente teve uma boa... O pai dele vai saber responder, que assiste a gente todo dia. Amadeu, assisti mesmo. Cadê? Fala se essa bandeira não foi Casimiro que pagou. A gente teve uma boa notícia e uma péssima notícia ontem. A boa notícia
notícia é que o Santos perdeu. Eu torci pra vocês lá pro Inter ganhar. A Eu péssima torci. notícia é que foi pro Internacional. Qual é o próximo? O Internacional no Beira-Rio. Ah, mas nem é bom esse time. Não, tá mal o Inter. 3 vitórias seguidas, o Alan Patrick não joga nada, o Borré não joga nada. É um negócio assim. Então, cara, é muito preocupante, assim, porque o Vasco não vai ter o João Vitor para essa partida, tá suspenso. E a gente deve ter aí uma formação ou com o Lemos ou com o Hugo Moura de zagueiro. A gente ainda vai descobrir nos próximos dias. E, sem dúvida alguma, é um jogo que ainda não E tem... o menino, não vai nunca? O Luiz? O Luiz Gustavo, ele sempre vai. Ele só não joga. Não tá, mas o que eu tô falando, não vai que eu diga porque jogar, ele né? é zagueiro do lado canhoto. Tô na torcida por ele. Se o Lucas Freitas se recuperou da Inclusive, gripe... ele foi convocado para a seleção sub-20. Ele é um baita zagueiro. Se o Lucas Freitas se recuperou da gripe, eu acho que o Fernando Diniz deve repetir. Sim, eu espero tá que indo não. muito bem, Mas o eu espero Lucas. que não. Por quê? Porque tem que dar oportunidade pro garoto, cara. Eu tô torcendo pro menino também. Tem que dar oportunidade pro garoto. E aí, do lado direito, eu testaria o Lemos. Eu vou ser muito honesto. Eu testaria o Lemos, eu não colocaria o Hugo Moura de zagueiro. E tudo isso a gente vê que o Fernando Diniz tem muita culpa sobre algumas coisas, mas enquanto não entregarem um reforço para ele, enquanto não entregarem um zagueiro que consiga, de fato, organizar o sistema defensivo, e a gente lembrou muito bem aqui, o que o Medel fez em 2023 é o que o Vasco está precisando agora. O problema do Vasco não é criar, o problema do Vasco não é a parte ofensiva, é a parte defensiva que toma gol todo jogo. Pedrinho tem coletiva daqui a pouquinho, 4 da tarde. Ele convocou, não sei se é para anunciar uma nova SAF, não sei se é para trazer alguma atualização financeira do Vasco. Fato é, Curte, que quando alguém, o presidente, convoca uma coletiva, espero que não seja para falar de nada, né? Eu acho que é mais uma sabatina. Eu acho que é mais uma sabatina. Isso aí. Ele vai ficar lá à disposição dos jornalistas para os questionamentos, assim. Mas qual é a necessidade de botar o bumbum na janela? Eu acho que é por conta de tudo que tem acontecido, né? A gente tem visto um Vasco que, depois da Copa do Mundo, da pausa, não conseguiu ainda vencer e convencer. Eu acho que até tem jogado bem em alguns jogos, mas o problema é que o resultado não vem. E a gente tem visto cada vez mais os torcedores criticando o Pedrinho. Então eu acho que essa entrevista é mais uma situação para colocar a cara dele e responder todos os questionamentos. Ele não é o principal culpado da fase, tem uma série de fatores, né? Tem uma série de fatores, mas eu acho que é importante o presidente vir a público para explicar o que tem acontecido. A gente tem visto o Diniz falar nas entrevistas que realmente o Vasco não tem dinheiro para contratar. Vamos ouvir isso do presidente. Vamos ouvir o que o Pedrinho tem para falar sobre isso, sobre as contratações do Vasco no mercado da bola. Se a gente parar para observar, é claro que a gente sabe que a situação financeira é delicada, mas olha os investimentos do Vasco. São investimentos completamente questionáveis. Eu estava hoje mais cedo aí na redação com o Dorileu e a gente estava fazendo as contas desses reforços do Vasco, praticamente 40 milhões de reais gastos em atletas que não performaram. Maxime Domingues, que já foi embora, Jean Davi, Lloyd Augusto, assim, tem outros também. Então, eu acho que... Lloyd é o que? É gringo? Isso, angolano. Eu acho que o Vasco tem até... Tem até, assim, a situação é difícil, entendo. Mas se tem 40 milhões para investir nesses caras que vêm de fora, talvez seja mais interessante investir aqui no mercado nacional. Pô, tá trazendo uns caras que, com todo respeito, não sei se seriam titulares jogando Série B. E são apostas. Como é que você vai jogar... Você que já tem uma situação financeira delicada, como é que você vai colocar 40 milhões de reais em apostas? Eu entendo também que 40 milhões de reais não dá pra você trazer o cara que vai resolver seus problemas. Mas dá pra você trazer de graça pro Botafogo, filhão. Dá pra você ser criativo no mercado. Não, ninguém Eu acho que falta criatividade. Mas vamos voltar pro Vasco aqui agora, que é o foco. John Arias veio pro Fluminense 3 milhões. Gente, mas a gente tá falando de exceções. O Botafogo acerta toda hora, Fernandão. Toda hora não. Você falou do Igor Jesus e o Luiz Henrique. Que isso, cara, Alexander Barbosa veio barato. Luiz Henrique não foi... O Botafogo é uma exceção. É um time que consegue dar várias tacadas certeiras. É verdade. Pô, você falou 3 ou 4 aí, ou 5. Mas tem mais. Mas não dá pro Vasco errar tanto. Perfeito. Só que quando você contrata alguém, ou como você chega, você é um treinador, você coloca um jogador em campo, você viu o que ele fez no treinamento, espera que ele replique ou melhore o que ele fez ali dentro do jogo. O cara pode não jogar bem. E eu escuto muita gente falando aí, o treinador errou na substituição.
Por que ele errou? Ele é maluco? Ele quer botar um cara no campo para que ele performe mal? Entende o que eu estou tentando dizer? O contexto? Eu entendo você também. O Vasco fez contratações, pegou um dinheiro que poderia ser direcionado, só que ele tinha que o quê? Ele tinha que separar esse dinheiro, não queria trazer um jogador. Se ele pega os 40 milhões e bota um jogador só, é óbvio que teria um jogador... Talvez até resolvesse algum problema. Resolvesse um problema, mas ele não só... Eu acho que não tem um problema mas só. olha só, ele tem alguns. fez um desabafo hoje, desculpa só te cortar. Fica à vontade. Só porque a gente não tem a imagem aqui da Ed TV, que ele fala o seguinte, 350 mil por mês por um ano, isso são falas do mundo, pelo Souza. São 4 milhões e 200 mil reais. 350 mil pelo Alex Teixeira, se eu não me engano. Só aí são 10 milhões de reais em jogadores que não renderam, mas são grandes craques. E não tô nem botando o Coutinho pra ir, não, porque jogaram um pouco mais. Mas assim, quando os caras vêm, cara, é o Souza e é o Alex Teixeira. Isso aí. São grandes jogadores no nível mundial que não dá certo. Então, assim, não o sei Alex se também estava dá pra... até hoje. Ele é bem utilizado pelo Diniz. O Vasco tem um treinador maravilhoso. Quem contesta o trabalho do Diniz aqui? Eu, pelo menos, não. Adoro Não dá, o trabalho acabou do da Diniz. Libertadores há menos de 2 anos. Só que ele mesmo disse que o Vasco não tem... Ele falou, eu sabia que o Vasco tinha dificuldade financeira e eu vim pra cá sabendo disso. Mas não dá pra fazer omelete sem quebrar os ovos. Concordo. Não, é isso. Cara, tu pega um trabalho que o negócio é difícil, ainda mais no Diniz, precisa de peças pontuais. E a parada do Pedrinho, só pra completar o que você falou, a gente tava aqui perguntando por que o Boto não chamou a responsabilidade na confusão do Flamengo. Isso. O Pedrinho tá fazendo uma coisa diferente. Perfeito. Por isso que eu acho que até ele vir falar é interessante. Mas em relação às contratações, o meu questionamento era em relação a quem estava trazendo. Entendi. Não é o Diniz, sabe? Entendi. Ele, porque tá lá, ele vai utilizar. Não tem Entendi. jeito. Mas o responsável pelas contratações, cadê o scout? Cadê o centro de inteligência? Podia ser mais criativo. Muito bem, concordo. Momento delicado está vivendo o Vasco da Gama. Depois da eliminação precoce nos playoffs da Copa Sul-Americana, o clima no Vasco não é nada bom. Durante o empate com o Independiente Del Valle em 1-1 na última terça-feira em São Januário, a torcida protestou, xingou o presidente Pedrinho e pediu a saída de João Vitor do time. O zagueiro tem sido muito criticado nas últimas semanas e foi um dos principais alvos durante um protesto de uma torcida organizada no CT Moacir Barbosa recentemente. Após a partida contra o Del Valle, ele foi perguntado sobre como recuperar a confiança da torcida e respondeu dessa forma. Eles têm que confiar, não posso fazer nada. Tem que confiar na gente, porque se não confiar, só é pior pra nós. João Vitor, que será desfalque no próximo jogo do Vasco. Domingo, o Cruz Maltino enfrenta o Internacional pelo Campeonato Brasileiro fora de casa, em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, buscando deixar as últimas posições na tabela de classificação. Com a eliminação na Copa Sul-Americana, restou também no calendário vascaíno, além do Brasileirão, a Copa do Brasil. E apesar do mau momento vivido, sem vencer há 4 jogos, o técnico Fernando Diniz confia numa melhora da equipe. Fala do Vasco, Breno Monsef, manda aí. Vamos lá, informação importante, né? Porque daqui a pouco, agora à tarde, na verdade, às 4, o Pedrinho vai conceder uma coletiva e a gente na expectativa de respostas sobre a atual situação e projeções também. A questão da venda da SAF, né, se tem de fato um comprador, como é que está o imbróglio judicial que trava a venda, né? É tanto imbróglio, tanta coisa amarrada uma na outra que fica difícil vender, essa é a verdade. Já expliquei isso aqui várias vezes. Então a gente tem que aguardar hoje à tarde para saber dele, né? Ninguém melhor do que ele, porque aí evita burburinho, evita falação para lá, falação para cá. Ele é o presidente do clube que tem a gestão sobre a SAF. Então a gente vai ouvir o Pedrinho agora à tarde, 4 horas. Logo mais no Papo 2 eu trago trechos aí da coletiva que tiver de mais importante pra gente pontuar. Vamos ouvir o Léo Jardim, goleiro do Vasco, falando sobre a atual situação, porque foi mais um que se manifestou após a eliminação e também falando da situação atual do Cruz Maltino. Cara, a gente entende a frustração da torcida, eles são totalmente no direito de cobrar a gente não vem entregando os resultados que a gente espera, que a gente procura. A gente sabe que a gente está devendo e continuar trabalhando, porque esse grupo tem trabalhado muito para mudar essa situação. Infelizmente ainda não conseguimos virar essa chave, não conseguimos os resultados que a gente precisa. Então tá aí o Léo Jardim. Lembrando que ontem a gente até ouviu aqui o Vitor Luiz e o João Vitor, o zagueiro, né? O João Vitor falou que a galera tem direito de cobrar, mas que para ganhar a confiança de novo do torcedor ele não pode fazer nada.
Então, a gente tem que acompanhar e tem que esperar, de fato, né? Que teremos de novidades. Vasco treinando, obviamente, ontem, hoje e amanhã, pensando no jogo do fim de semana contra o Inter fora de casa. A gente vai seguir acompanhando meu parceiro Bruno Cantarelli. Valeu, rapaz. Entrevista importante. Muitas coisas a serem perguntadas aí pro Pedrinho, né, Gabriel Faria? É muita coisa no ar, né? Pra gente entender aquilo que vai ser a sequência do Vasco. Estamos preocupados principalmente com falta de reforços, como o clube pretende se movimentar. Aconteceram algumas situações também, né? Invasão de CT na semana passada. Tem agora o episódio do influenciador, né? Que alega ter sido agredido. Alega não, foi agredido porque vazaram os vídeos, né? Os vídeos foram divulgados. Não acompanhou isso? Não, um influenciador do Vasco que trabalha numa das mídias, ele é conhecido como Crave. E ele foi cercado por pessoas que trabalham na gestão do Vasco e foi agredido, né? O vídeo foi publicado na internet em São Januário após o jogo contra o Independente Del Valle. Foi cercado, chegou a receber chutes, tapas. Muita explicação precisa ser dada sobre esse momento do Vasco, né? E a gente aguarda pra ver se vai ser uma entrevista esclarecedora de fato. O Pedrinho é um cara que tem a tendência a meio que censurar os torcedores. Ele bloqueia, ele priva os comentários. Cara, isso é lamentável. Porque assim, o Vasco não pode voltar a ser isso. Não, pô, exatamente. O Vasco viveu isso. Está vivendo um negócio estranho no Vasco. Então, o Vasco viveu assim uma época, todos sabem que na época do Eurico Miranda a parada funcionava dessa forma. Teve rádio até bloqueada de entrar, profissionais bloqueados de entrar em São Januário muitas vezes, né? O Vasco não pode ser isso, gente. Não, eu tava vendo Fala de democracia, do clube que é o time do povo, de toda a bagagem histórica que tem o Vasco. Então, de verdade, o Vasco tem até por ser esse clube, tem um dever até maior, de né? manter, de manter essa situação. Tava vendo um desabafo do Lucas Pedrosa falando que já foi bloqueado, desbloqueado, bloqueado de novo, desbloqueado. Pô, então, assim, você não aguentar um enfrentamento, você é o presidente do clube. Tem que dar satisfação pra torcida o tempo inteiro. Mas é muito legal quando a torcida vai lá pintar a arquibancada do estádio, né? Mas na hora de dar satisfação aí já não é tão legal. Então eu espero que seja uma entrevista hoje esclarecedora, que o Pedrinho possa se manifestar da maneira mais adequada pro torcedor. Que ele ou o membro da diretoria falem mais, né? E fica muita coisa... Cara, né? Pô, ele pode renunciar hoje? É possível? Cara, não, hoje não. Acho que isso não vai acontecer. Acho que não. Acho muito pouco provável. Só que a gente tem que saber, por exemplo, o processo de venda da SAF. Tem que ser claro em relação a isso. Cara, com a insegurança jurídica que se gerou, é possível vender a SAF hoje de novo? Ou não é possível, né? Está se buscando fazer isso? Há um andamento em relação... Eu espero que ele traga boas respostas, né? Não respostas evasivas, respostas... Capacidade de investimento em reforços, porque é o que o time precisa, né? Como é que a diretoria avalia hoje o que está acontecendo? A culpa do treinador, de fato, é menor do que o elenco que tem? Porque a última vez que ele falou, o elenco era o oitavo melhor do Brasil. E óbvio que ele tem que ser questionado sobre as situações, gente. O Vasco não pode ter práticas que já teve anteriormente. Até porque o Pedrinho, quando se apresenta à função, ele é um cara que a gente prezava por ser um cara moderno, ideias, né? Também modernas de futebol, pelo menos é isso que ele passava nos comentários, né? É uma coisa de gestão profissional. E todo mundo ficou muito animado, né? Quando ele tomou a decisão. E eu acho que todo mundo reconhece que, no fim das contas, essa decisão de ir pra justiça se mostrou uma decisão acertada. Porque essa vem Seven caminhava pro buraco. Mas o que a gente viu de lá pra cá não foi positivo. Se é Vasco, tá na colina.